Graça e paz, povo de Deus. Programa Semeando Vida da Igreja Semeando Família. Bom estarmos juntos conversando acerca da palavra. Diácono Lucas, graça e paz, bom dia. Graça e paz, apóstolo. Graça e paz você de casa aí. Semana abençoada. Amém. Lucas, o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, no versículo 13, ele diz o seguinte: as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará força a vocês para suportá-la e assim vocês poderão sair dela. O que eu entendo aqui, né? Toda vez que o problema surgiu um problema, a maioria de nós a gente pensa que alguma coisa deu errado. Exatamente. Deu alguma coisa, deu dificuldade, surgiu um erro, deu problema em alguma coisa, algo deu errado. E na verdade, né, eu acredito que todo problema é um desafio para a pessoa certa. A gente descobre no meio dos problemas da nossa vida coisas a nosso respeito que a gente nem sabia como a gente era. Mas normalmente quando dá algum problema, a maioria corre para a montanha, corre para o Ministério de Intercessão, corre para diversas situações para que se resolva o problema, ao invés de entender que aquele problema está me aprimorando a ser uma pessoa melhor. A maioria de nós quer que aquele negócio saia, e muitas das vezes, nesse afã de sair a situação do problema, a gente não aprende, é reprovado, vai vir de novo uma outra situação, e a gente continua achando que todo problema é algo que acaba na nossa vida dando errado. Na verdade, eu entendo que o problema é o passarinho para a mangueira certa. É a gente pensar assim, alguém veio me trazendo uma tentação, uma dificuldade, uma preocupação, tentação de perturbação, e eu acho aquilo dali, eu sou a pessoa muito correta, muito direitinha para viver aquilo dali. Eu não deveria estar passando por esse problema, não deveria estar passando por isso, mas na verdade, na consciência de Deus, naquilo que é aprimoramento humano, a partir daquilo que o Espírito Santo faz na nossa vida, é o passarinho certo para a mangueira certa. Quando a gente percebe, é só lembrar algumas coisas da nossa vida, de quanto o Senhor nos capacitou, nos curou, nos aliviou, nos direcionou naquilo que a gente achava que estava dando errado, mas na verdade era o Senhor permitindo uma tentação que a gente poderia suportar. A maioria de nós quer fugir e Deus não permite. Deus vai pegar, não levou Jesus para o deserto? Levou Jó para o deserto? As caixinhas, a gente conversava sobre isso ainda essa semana, né? As nossas caixinhas fechadas, o Senhor vai lá e em algum momento Ele vai abrir, porque a gente acha que as caixinhas que estão fechadas, que no passado nos feriram, são coisas que não deram certo, e na verdade eram situações que Deus estava permitindo para nos aprimorar. E quando a gente não aceita isso, você vai ver pessoas com 50, 60 anos de idade, vivendo situações às vezes tão infantis e efêmeras, porque queimaram etapas lá atrás, queimaram processos, achando que tinha que burlar o problema, fugir, dar um jeitinho gospel, e no final fugiu daquilo que seria a correção, o aprendizado, o crescimento. Eu vejo que hoje o evangelho anunciado quer livrar as pessoas das caquinhas que eles fazem, e na verdade não traz confronto, porque de verdade aquela pessoa que vem com seus muitos demônios, eu sou a pessoa certa para ela. Aquela pessoa que vem com suas muitas dificuldades, muitos problemas, eu sou a pessoa certa para ela, por isso que Deus permitiu que viesse até mim. E a gente acaba querendo passar, né, pro outro aquele do nosso, poxa, olha só, acho que esse problema financeiro aqui seria melhor pro fulano, porque fulano tem mais capacidade de lidar com algumas situações, seja ela de relacionamento, né? Amém. Quando na verdade essas dificuldades é como o Senhor colocou, né? Tem a ver com Cristo querendo nos aperfeiçoar naquilo que são as nossas dificuldades naquela situação, né? Seja ela financeira, a gente às vezes passa por situações de aperto, cara, o que eu fiz de errado na minha vida administrativa para que não consiga pagar algumas contas, né, algumas situações, quando na verdade é Deus querendo nos mostrar aonde que está a nossa confiança. Será que é no nosso dinheiro ou se é no Deus, que verdadeiramente é capaz de prover tudo, né? A Bíblia fala que Deus, ele é um cara que ele cuida, né, até do passarinho, que não planta nada, o passarinho não constrói nada, o passarinho não levanta uma casa, ele faz um ninho quando é necessário, mas ele não falta alimento, não falta nada para esse passarinho, né? E a Bíblia faz essa analogia
um Deus que cuida de um passarinho, como que ele não vai cuidar de um Aleluia. filho dele a qual ele ama, né? Só que a gente acaba caindo nessa situação de ser um murmurador, né? Das dificuldades, quando vem, a gente começa a murmurar. Pô, mas aí isso aí é muito ruim pra mim, eu não merecia estar passando por isso, né? Eu acho que é uma frase que a gente tem ouvido bastante nos últimos tempos. Que as pessoas se acham tão boas que, cara, eu não deveria estar passando por isso, quando na verdade é Deus querendo te aperfeiçoar nessa Aleluia. dificuldade, para que a gente tenha o entendimento que Ele é que está no controle de tudo. Você já lidou com pessoa difícil? Eu sou uma. Quando chega uma pessoa difícil, a gente pensa assim, essa pessoa é difícil demais para mim. Na verdade, aquela pessoa difícil, você é a pessoa certa para lidar Exatamente. com ela. E essas pessoas se sentem atraídas por nós, as pessoas difíceis, complicadas, problemáticas, porque vem em nós o amor de Cristo. E quando se aproximam da gente, essas pessoas com seus rancores, suas mágoas, suas patadas, né, suas dificuldades, às vezes a gente acha que aquela pessoa difícil é problema de uma outra pessoa, mas se Deus permitiu que viesse a estar perto de mim, me confrontando, me trazendo dificuldade, eu entendo que eu sou a pessoa certa para aquela pessoa difícil. A gente tem que estar a resposta, né, para essa pessoa. Tem uma frase que o senhor usa que me confronta bastante todos os dias, é que o mal da outra pessoa tem que encontrar sempre o bem na gente, né? A gente tem que ser essa pessoa que consegue devolver aquele mal que veio pra gente com o amor de Cristo. Aleluia. Né? Porque aí sim a gente vai conseguir, né, tratar essas pessoas difíceis, porque eu acho que todo mundo tem suas dificuldades. Né? Eu tenho as minhas, já dei bastante trabalho aqui na igreja em algumas situações, mas é um tempo que a gente precisa entender, né? O que tem dentro de nós. Será que é o amor de Deus? Ou será que é só a vontade de fazer a nossa própria vontade, né? De querer que as coisas aconteçam conforme a gente quer, e a gente esquece que tudo está no controle de Deus, não tem nada a ver com a gente. A gente fala de controle financeiro, de dificuldade que vem sobre a nossa vida. Aí você estava comentando o testemunho quando você foi pegar o carro, aquele dia, né? Aquele dia que o urubu de baixo tá fazendo cocô no urubu de cima, né? Aí foi pegar o carro, não tinha bateria. Acabou a bateria, quando eu arrumei a bateria que eu saí, acabou a gasolina. Quando eu fui no primeiro posto, o posto estava fechado, tive que andar uns 10 minutos mais na frente para poder deixar o posto aberto. E a gente pensa assim, por que esse problema veio para você, né, as dificuldades? Você é o cara certo para resolver. Exatamente. Às vezes a gente constrói que quem tem que estar preso é o ímpio. Uhum. Mas na verdade, claro que isso é um pensamento, quando o cristão está numa prisão, ele está pregando o evangelho. Entende? Quem tem condição de passar por momentos difíceis é aquele que aceitou a Cristo. E a gente acha, né, que na verdade o ímpio é que tem que passar por aquilo para ele poder se converter. Não, quem suporta as dificuldades, as guerras, as lutas, os confrontos, perseguição, quem consegue suportar, né, a espada, a arena, são os cristãos. Mas se construiu uma mentalidade, né, de um evangelho Nutella, de cristãos que não podem ser confrontados, qualquer coisa ficam cheios de mimimi, de dificuldades, e a gente não consegue suportar aquilo que são as dificuldades, os problemas da vida. A gente acha que não é pra gente, que Deus errou de alguma forma. Deus errou, esse problema não é pra mim, não sei o que é pra outro. A gente tem dificuldade de entender a questão de que as dificuldades não são castigos. Aleluia. Né? As dificuldades é um pai que tá cheio de amor por você e quer te ver Glória melhorando nessa situação. E ele te coloca em situações para que você melhore nessa situação. Só que a gente sempre acha que é um castigo, né? Quando a gente corrige nossos filhos naquela situação, seja lá ela qual for, deixa ele sem celular durante o período, e acha, pô, meu pai é muito ruim, né? Vou ficar me tirando o celular, nada a ver. Mas na verdade é um ensinamento para que você aprenda a utilizar aquela ferramenta do jeito certo. Assim é Deus conosco, né? Mas a gente não consegue entender por essa visão de amor. A gente acha que tudo é castigo ou é sempre uma moeda, né? Porque a gente fez algo de errado lá atrás e Deus está me castigando hoje por causa disso. Não tem nada a ver, né? Só um pensamento. Quando a gente acha, né, que os problemas ou as dificuldades, e aspas, entre parênteses, as punições, não são para nós, e quando eu começo a entender, né, que realmente os problemas e as dificuldades que vêm, o Senhor permite, porque a gente consegue suportar algumas demandas, Gênesis diz o seguinte: Deus fez o homem em imagem e semelhança dele. Nós buscamos a Deus para resolver os nossos problemas.
Então eu acredito, Lucas, que muitas das vezes ainda vou procurar você, porque você é a resposta de Deus na minha vida. Amém. Para ajudar a resolver aquilo que são as minhas questões mais resolvidas. Aleluia. E assim serão na vida de tantas outras pessoas. Você que é casado aí, preocupado, achando que o problema da dificuldade do teu casamento não é para você, é você mesmo. A tua esposa é o passarinho certo dessa árvore maravilhosa que é você e vice-versa. Deus abençoe a sua vida. Paz de Cristo. E é interessante que no final do livro de Jó, ele fala, depois de tudo que ele passou, ele fala assim: hoje eu conheço um Deus de viver, não só onde eu ouvi falar. Que você possa ter esse conhecimento de Deus. Amém. Deus abençoe.